Será que adorar a Deus ou não teria alguma correlação com o vírus que estamos enfrentando nesse momento? Eu não vou vender nada para ninguém como remédio milagroso, nós não somos assim, né? Também não vou espiritualizar esse momento, colocando tudo na conta e responsabilidade de Deus. Porém, eu vejo que é um momento de prestarmos atenção em mais uma verdade que Deus quer revelar a cada um de nós com tudo o que está acontecendo. Oséias, capítulo 4, de 1 a 3, que eu só vou mencionar para vocês, diz assim, ele disse: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela, veja só o contexto, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que se prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso ele diz, olha, as consequências, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Aí, indo do versículo 3 para o versículo 10, diz assim, comerão as consequências, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. E veja a causa, porque ao Senhor deixaram de adorar. Deus e Jesus estão sendo eliminados das escolas, pensando nos nossos dias, da mídia, das decisões, dos valores, os seus valores e princípios têm sido rejeitados, dos lares, dos negócios, dos governos, dos países. Então, para mim, e os piores são Deus sendo banido das igrejas e dos lares. Esse banido, quando eu falo das igrejas e dos lares, é uma maneira sutil, é de uma forma sutil, porque cada vez mais o homem está sendo o centro e prosperidade, coisas que não tem nada a ver com aquilo que é o Evangelho de Deus e a Palavra de Deus pura, né? Então, sutilmente, é nesse sentido que eu estou dizendo, gradativamente, só o nome de Deus usado, e dos lares também, porque mesmo que a gente diga que não rejeita Deus, nosso estilo de vida está colocando Deus em segundo plano. Então, para mim, essas são as duas consequências maiores. E eu não tenho muita preocupação que o nosso governo esteja cheio de evangélicos. De verdade, para mim tem sido uma vergonha o que uma grande maioria deles tem feito lá. Então eu não imagino que o nosso governo precisa ser todo cristão evangélico. Não estou pensando nisto, né? Eu penso que o Evangelho de Deus, eu creio, não é? Eu não penso, eu creio que o Evangelho de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação e não um sistema de governo, e não é pelo governo que nós vamos converter as pessoas, mas pelo poder de Deus. Então eu não creio, mas eu me preocupo com os lares e me preocupo com a Igreja de Jesus, que são dois pilares muito importantes e fortes para o Evangelho, e únicos, na verdade, para disseminar a palavra de Deus e o Evangelho, né? Eu desejo que nesse tempo que vamos andar juntos hoje, que fique muito claro a importância da sua vida de adoração a Deus e em como isso pode mudar a sua vida, o seu lar e os seus negócios, os seus amigos, o mundo. Né? Que seja um tempo de revelação e transformação do seu coração. Nós vamos à leitura do texto bíblico, da nossa reflexão, mais uma vez com Careca, porque é o mesmo texto que nós lemos na semana passada, tá bem? Da mensagem anterior, que é João 4, 19 a 26. Vamos lá. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que aqui é o monte Gerizim, onde nossos antepassados andaram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles que adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que adoram deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, aquele que é chamado de Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse-lhe: Sou eu o que fala com você. Veja, nós vivemos numa época de pessoas que cultuam a si mesmas, são aqueles que se assumem, né, como Deus das suas próprias vidas pela arrogância e excluem o Deus soberano. Também pessoas que cultuam outras pessoas, né, os ídolos e idolatrias dos nossos dias, que eu não preciso mencionar, pessoas que também cultuam outros deuses que você conhece, que nós sabemos muito bem, pessoas que cultuam coisas, animais, a natureza, e para o nosso espanto, cresce cada vez mais o número de pessoas que cultuam a Satanás. O texto bíblico de hoje fala que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem. E em apenas 8 versículos foi repetido por 10 vezes a palavra adoração. Por que será que a adoração é importante? E o que a adoração e aquele a quem adoramos revela sobre nós? A minha ênfase hoje é que nós, discípulos de Jesus, a sua igreja, somos a comunidade da adoração e que está sobre nós a responsabilidade de mostrar para esse mundo as consequências da adoração ou rejeição da adoração a Deus. Vamos primeiro à definição de adoração. O que é adoração? O nosso dicionário diz que é veneração, culto que se rende a alguém ou a algo que se considera uma divindade. É um culto tributado às pessoas da Santíssima Trindade e também à cruz e aos instrumentos da paixão. Agora, uma definição de adoração do Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento é ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar. Nós somos a comunidade, como igreja, que presta culto, que reverencia aquele que cremos e reconhecemos ser o verdadeiro Deus, que é a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Para um mundo que cada vez mais vem eliminando Deus, como eu disse no início de tudo que se faz, você e eu fomos escolhidos para tornar o nome de Deus conhecido. Por isso Jesus disse: se esses se calarem, as pedras clamarão. Se a igreja de Jesus, só relembrando você desse texto, porque pessoas estavam reclamando porque eles estavam fazendo toda aquela gritaria, e falando de Jesus, e eles estavam enciumados e querendo usar Jesus para dizer: olha, em outras palavras, você não merece isso, então pede para eles calarem. E Jesus disse: se eles se calarem, as pedras, a natureza vai clamar. E o clamor deles os gritos deles era de adoração, falando de quem era Jesus, reconhecendo Jesus como o Cristo. Então, se a igreja de Jesus e os discípulos, Jesus estava dizendo, fossem impedidos de cultuar e adorar, de proclamar a Jesus, a natureza iria fazê-lo. Eu quero que você fique com isso em mente, que somos a comunidade de discípulos de Jesus, que presta culto, que reverencia aquele que cremos e reconhecemos ser o único e verdadeiro Deus. Por que devemos adorar a Deus? Eu vou falar de pelo menos 3 razões, pelo menos porque há muitas razões, e eu quero focar nesses poucos minutos, nessas que eu considero nesse tempo mais importantes. Então são 3 razões para você e eu adorarmos a Deus. A primeira razão é porque Deus é digno. Para o mundo colocar Deus de lado, excluí-lo do seu dia a dia, excluir de suas vidas, de seus negócios, das suas decisões, é sábio hoje, é inteligente, é moderno e para muitos é segredo de sucesso, de prosperidade hoje. Por quê? Deus e a religião são para os incultos, para os que não pensam, A religião é considerada o ópio do povo. Só que quando olhamos para Romanos 1, 18-21, nós vemos que é muito diferente disto. Romanos 1, 18-21 diz: portanto, a ira
de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por quê? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos e se obscureceram. O texto fala que o afastamento do homem de Deus se dá por causa da sua impiedade, da sua injustiça, de pessoas que trocaram a verdade pela injustiça. Deus diz que tais homens que afirmam que não existe, que ele não existe, né, são indesculpáveis, porque através de tudo que Deus criou tem a sua assinatura e eles podem claramente vê-lo e percebê-lo, que são, ele diz, os seus atributos invisíveis. Então Deus tem atributos que não podem ser vistos, mas ele diz, são manifestos na natureza, na criação. O seu eterno poder que não pode ser visto, mas está na criação de tudo que ele fez, e também a sua natureza divina. Ele diz, você olhar para o universo e para a criação, é impossível você não ver que há um poder sobrenatural e divino envolvido. O versículo 21 diz, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças. Observe que a ira de Deus está sobre as pessoas que não o reconhecem, que não o respeitam, que não o reverenciam como único e verdadeiro Deus. Então, apesar de tudo isso ser percebido, está muito claro, ele diz, está evidente na sua criação. A assinatura de Deus está lá. Então, nós precisamos ter cuidado também com a nossa vida, aí falando de mim e de você, para nós não apoiarmos aqueles que rejeitam a Deus. O nosso tipo de vida espiritual pode demonstrar para o mundo que, apesar de estarmos na igreja, nós também não temos respeito por Deus. Podemos envergonhar o nome de Deus ao invés de glorificar do jeito que tratamos a nossa família, tratamos o nosso casamento, as nossas finanças, do jeito que nos comportamos, que conduzimos a nossa vida no dia a dia, como fazemos os nossos negócios, do jeito que tratamos o nosso ministério chamado, aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, quer dizer, tudo que Deus confiou em nossas mãos. Ao dizermos que somos cristãos e que servimos a Deus, então, dependendo do jeito que nós vivemos, nós podemos desonrar o nome de Deus e contribuir para que o nome dele, ao invés de ser glorificado, ele seja desrespeitado pelas pessoas como já é. Então, cada vez que desobedecemos a Deus naquilo que Ele nos pede em Sua palavra, que está muito claro a mim e você, nós deixamos de adorá-lo para desonrá-lo. Nós adoramos, nós reverenciamos, nós proclamamos o nome de Deus com os nossos cultos, com a nossa vida, com o nosso comportamento, com o nosso ministério, com o nosso testemunho, com os nossos bens. O texto diz, o Pai procura verdadeiros adoradores. Adoradores, no contexto desses versículos, são pessoas que o reconhecem e dão graças a Ele como o único Deus verdadeiro e Criador de tudo que é através das suas vidas. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou dizer agora, ainda mais. Eu sei que você já está, mas muito mais, né? Essa é a razão porque você, juntamente com a sua família, está parando tudo para cultuar a Deus nesse dia. Desta forma, reconhecemos que há um Deus que nos fez, que governa tudo e que precisamos glorificar e honrá-lo com o nosso culto, nossa vida e a nossa adoração. Adorar porque Ele é digno e mais ninguém. Em Mateus 4, 8 a 10 diz o seguinte, depois o diabo o levou a um monte muito alto, lembra da tentação de Jesus, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele mostrou o que de melhor e maior ele tinha nas suas mãos. E ele disse a Jesus, tudo isto te darei
se te prostrares e me adorares. Olha a questão de te prostrar e adorar novamente. E Jesus responde a ele da seguinte forma: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Isso está registrado lá em Deuteronômio 6,13, quando Moisés estava orientando o povo antes de entrarem na terra prometida. Somente Deus é digno da nossa adoração. E a nossa adoração demonstra o nosso respeito, a nossa reverência, né, a Deus. Reconhece que Ele está acima de tudo e de todos. Reconhece que Ele é Deus e Senhor das nossas vidas. A adoração a Deus atrai também paz, prosperidade e toda sorte de bênçãos sobre as nossas vidas. A oração do Pai Nosso ensinada por Jesus é uma tremenda expressão de adoração a Deus, porque Jesus diz: teu nome, teu reino, tua vontade. Essa é a oração. Diz: quando vocês orarem, e a adoração reconhece o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Adore a Deus porque Ele é único e digno de toda adoração. Eu quero que você fale assim em oração: eu me prostro, eu te louvo, eu te exalto, reconhecendo que o Senhor é o único Deus verdadeiro, digno de toda adoração. Tu és o meu Deus, o meu Salvador, o meu libertador, o meu Pai. Aleluia. A segunda razão para você e eu adorarmos a Deus é porque fomos escolhidos por Ele para adorá-lo. Quando Jesus afirmou que seus discípulos seriam sal e luz para esse mundo, Ele estava deixando muito claro o quanto seria vital a nossa presença e a nossa ação nesse mundo. Como sal, o nosso papel é de preservar. Eu sei que todas as vezes nós pensamos em sal para dar sabor, mas o sal tem uma das coisas muito mais importantes ou muito mais profundas que eu creio, que é de preservar o alimento, né? Você conhece muitos alimentos que são salgados e aí ele aumenta o seu tempo de vida em muito tempo. Então, como sal, o nosso papel é de preservar esse mundo de apodrecer nos seus pecados. Entende? O mundo vai se decompondo, se perdendo na sua injustiça. E o sal é isto, como sal nós estamos aí para preservar com o estilo de vida e com os princípios e os valores de Deus. E como luz, o nosso papel é de denunciar. Onde a luz chega, o pecado aparece, né? Então, como luz, nós temos o papel de denunciar o pecado e também indicar o caminho para a vida, a nova vida, a vida eterna e o melhor jeito de viver essa vida. Nós não escolhemos isto, mas Deus nos escolheu para essa missão mais fascinante, mais impactante, mais poderosa e mais importante da face da terra, que é sermos a Igreja de Jesus, discípulos de Jesus e representantes de Jesus e de Deus nesse mundo. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6 diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. Nós fomos escolhidos para exaltar a sua grandeza. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos para podermos honrar e exaltar o seu nome. E acima de tudo, ao invés de fazer uma cirurgia e mudar algumas coisas em nós, diz que Ele nos adotou e nos colocou a sua natureza dentro de cada um de nós. Então Deus não está retocando a nossa vida, Ele está nos transformando cada dia, e a cada dia vamos nos tornando mais parecidos com o seu Filho por causa da sua natureza em nós. 1 Pedro 2,9 diz assim, que você e eu somos
raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, de novo, com esse objetivo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a sua vocação, esse é o seu chamado. Proclamar aqui é declarar, é divulgar amplamente, é fazer Deus conhecido pelo louvor, pela celebração, isso é proclamar. Ter as virtudes de Jesus é o mesmo que ter pensamentos, sentimentos e ações iguais a de Jesus. Isso é proclamar as virtudes dele. E continuando nesse 1 Pedro, nesse texto de 1 Pedro 2, o versículo 10 diz assim: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então a misericórdia de Deus nos alcançou. Não éramos povo, e não éramos do seu povo. Nós não tínhamos direito, mas Ele nos amou, Ele se compadeceu, misericórdia, Ele se compadeceu das nossas misérias. E foi assim que passamos de Zé ninguém para alguém espiritualmente. E veja as virtudes de Jesus de maneira mais clara nos próximos versículos, que são 11 e 12. E diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Você e eu fomos escolhidos para glorificar a Deus. Foi para isso que você e eu nascemos. E como vamos proclamar as virtudes que é a adoração que Deus espera de nós? Não esquecendo primeiramente que nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Quando nós esquecemos disso, nós passamos a aplicar toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso esforço, todo o nosso tempo, tudo que temos aqui. Mas quando lembramos que somos peregrinos e forasteiros, então tudo muda. Lembramos que a nossa pátria é nos céus, então como é a nossa adoração? Não esquecendo que somos peregrinos. Também recusando atender às paixões da carne. Nós temos as tendências pecaminosas. Os desejos da carne o tempo todo vão bater à nossa porta. E é recusando atender a essas paixões, aos velhos desejos e maus hábitos da carne, que vamos adorar a Deus. É também mantendo um procedimento exemplar, para que as pessoas possam olhar nas nossas vidas e dizer: puxa, que diferente é verdadeiramente um cristão, aquele que serve a Deus. A vida é diferente. Ao contrário de quando nós caímos na desgraça e que as pessoas dizem: eu não quero de forma nenhuma esse Jesus que essa pessoa segue. Então nossa vida precisa ser uma adoração a Deus. Então fale assim, em oração: obrigado, Jesus, por me escolher e me fazer um adorador. Ajude-me a proclamar as suas virtudes. Ajuda-me a recusar as paixões carnais. Ajuda-me a manter um procedimento exemplar cada dia. A terceira razão para você e eu adorarmos a Deus é porque Jesus colocou um novo cântico em nossos lábios. Nós vimos até aqui as razões, duas razões, porque devemos adorar a Deus. Primeiro, porque Ele é digno, e segundo, porque Ele nos criou para adorá-lo. E agora, em terceiro, porque Jesus colocou um novo cântico nos nossos lábios. Veja que outra maneira maravilhosa do Espírito Santo revelar em como fomos transformados em adoradores. Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3 diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Isso está falando de Jesus. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas,
o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. É isso que Jesus fez por mim e por você. O que colocou um novo cântico em nossos lábios foram as boas notícias de Jesus. A sua boa notícia é que a nossa dívida foi paga, era isso que ele estava fazendo. Deus nos perdoou e que tudo estava bem com ele e que ele nos aceitava e nos aceitou do jeito que éramos e somos. Ele tirou a tristeza e encheu o nosso coração de alegria. Ele consolou os corações partidos, libertou os prisioneiros espirituais, abriu os olhos espirituais. De uma pessoa que não tinha nada de bom para oferecer, passamos a ser chamados de sacerdotes e servos do Deus Altíssimo. Então Jesus mudou a nossa história completamente. Eu quero lembrá-lo dessa verdade nesse momento e reforçar para o seu coração e para a sua vida. Jesus veio para cuidar dos que estão com o coração angustiado. Tem alguma coisa que tem passado pelo seu coração e pesado no seu coração? Jesus veio para te libertar disto. Veio para libertar o coração das prisões e mentiras de Satanás. Satanás tem aprisionado pessoas. Satanás tem chantageado pessoas. Se você é alguém que tem sido objeto dessa chantagem, em nome de Jesus, você foi liberto por Jesus. Busque isso, creia nisso, deseje isso para o seu coração. Diz que ele veio para consolar todos que andam tristes. Nós somos uma geração de muita tristeza, de pessoas que estão sofrendo demais. Mas Jesus, o Espírito de Deus em nós é alegria. Nós precisamos crer nisto, tomar posse desse poder espiritual que pode mudar a nossa história. Quero dizer isso para você, se você vive em tristeza, Jesus está aí para mudar isso no seu coração. Não aceite isto. Tirar a tristeza do seu rosto, do seu semblante, encher o seu coração de alegria, mesmo no meio das dificuldades, que é possível. Roupas de festa ao invés de um espírito deprimido. Somos a geração da depressão, não é? Mas ele diz roupa de festa, enquanto as pessoas se vestiam e se vestem de tristezas e se afastam das pessoas, se escondem, ele diz, põe roupa de festa, saia, vá festejar, vá se alegrar, porque Deus te deu um espírito de alegria. Creia nisto, levante em nome de Jesus. Você será reconhecido como filho de Deus, filha de Deus, chamado para manifestar a glória de Deus. É assim que ele quer, é assim que é a nossa vida. Um novo cântico em nossos lábios honra a Deus com tudo que somos e também revela tudo que Ele é e o que Ele fez por nós. Isso é uma vida de adoração. O nosso cântico, a nossa proclamação para o mundo também leva esperança, alegria, paz, libertação, transformação, amor, significado para as pessoas, cura para as pessoas. Você e eu somos agentes por causa da vida de adoração que fomos conquistados. Hebreus 13:15 diz, por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus. Veja isto, vou voltar para você. Hebreus 3:15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Deus espera receber de você e de mim continuamente sacrifícios de louvor. Somos a comunidade da adoração. Lábios que confessam o nome de Jesus são sacrifícios de louvor agradável a Ele. Quando eu e você confessamos, seja para o louvor, seja numa celebração como essa no culto, seja através do testemunho da nossa vida, seja com a nossa boca, esse é o sacrifício agradável que Deus quer receber de você e de mim. Essa é a adoração que Ele espera, por meio de Jesus, porque é por Jesus nós podemos fazer isso. Diga em oração também ao Senhor Jesus, renova o seu cântico nos meus lábios, renova a alegria da sua salvação, renova o seu Espírito dentro em mim e ajuda-me a confessar o seu nome com a minha vida e os meus lábios em todo lugar, em todo tempo. Feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor, eu me prostro e te louvo e te exalto, reconhecendo que o Senhor é o único Deus verdadeiro, digno de toda adoração. Que
que Tu és o meu Deus, o meu Salvador, o meu Libertador, o meu Pai. Eu Te agradeço por me escolher e me fazer um adorador. Ajuda-me a proclamar as Suas virtudes. Ajuda-me a recusar as paixões carnais. Ajuda-me a manter um procedimento exemplar cada dia. Jesus, renova o Seu cântico em meus lábios. Renova a alegria da Tua salvação. Renova o Teu Espírito dentro em mim. Ajuda-me a confessar o Seu nome com a minha vida e os meus lábios em todo o tempo. No Teu nome e para a Tua glória. Amém. Amém. Nós somos a comunidade da adoração, então devemos adorar a Deus porque Ele é digno e o único digno de adoração. Devemos adorá-lo porque fomos escolhidos por Ele para a adoração. Essa é a nossa missão. Por isso Ele procura adoradores. E devemos adorá-lo porque Jesus colocou um novo cântico nos nossos lábios. Novo cântico. Eu desejo a você uma vida abençoada no nome de Jesus. Nós estamos todos esses dias aprendendo sobre a Igreja de Jesus. Que nada e nem ninguém pode parar a Igreja de Jesus. E agora você, nesse dia, hoje, entendeu por que nós cultuamos a Deus? Por que prestamos cultos? Por que separamos esse tempo especial para Ele? Mas não deve ser somente esse, mas é também um deles, muito importantes. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, que é o lugar de adoração. Por que isto? É isso que Deus espera de nós. Uma vida que o adore, uma vida que o reverencie, uma vida que mostre que Ele é Deus e Senhor dos nossos corações, que somos comprometidos com Ele. É desse jeito que o mundo vai saber sobre Deus. Ele mostra, Ele se revela através da criação e Ele se revela através de mim e você, também seus filhos, criados para o seu louvor e para a sua glória. Você viu que privilégio? Que coisa maravilhosa que está sobre você, que paira sobre você e sobre mim, essa missão maravilhosa de fazer Deus conhecido. Que a sua vida faça isso em todos os lugares que você estiver. Uma semana abençoada no nome de Jesus, uma semana de vitória. Nós estamos vendo aí o comprometimento das nossas UTIs em Londrina, estão pedindo cuidado, a maior parte foram jovens dessa vez, que estão exatamente porque estavam no trabalho, que foram os que mais foram trabalhar, porque por causa da sua idade, ou também porque foram para as diversões e não se cuidaram. Então é um momento perigoso. Quero pedir que você continue, tomando todos os cuidados, que Deus proteja a sua vida, que Deus proteja a sua família, proteja os seus negócios, proteja a nossa igreja. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma semana de vitória no nome de Jesus e até o nosso próximo encontro. Até lá. Um abraço a todos.